Fala, investidor! Renato Falcão aqui. Hoje eu tô gravando mais um dos meus vídeos semanais de sacadas. Estou num lugar muito especial, né? Talvez pela araucária você tenha percebido que é Campos do Jordão. E, bom, minha vida não é assim, eu não passo todos os meus dias indo para Campos do Jordão ou para outros lugares legais, mas esse fim de semana eu e a minha esposa a gente resolveu sair para passear, para dar uma descansada um pouquinho. Inclusive a Natália, minha esposa, que está me filmando agora, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo, resolvi parar o meu passeio para fazer um vídeo para você, justamente porque eu tive uma experiência hoje que eu queria compartilhar. Hoje eu tive num parque recreativo chamado Tarundu aqui em Campos. Inclusive o proprietário do espaço, que é o Ricardo, está de parabéns, o lugar teve um atendimento excelente. Mas por que eu estou falando do Tarundu para você? Não tem link de afiliado nem nada aqui, tá, gente? Eu só estou reportando meu dia. Acontece que lá é um parque que, entre as atrações, algumas são bem tranquilas, bem familiares, e algumas são bem radicais. Uma delas é a tirolesa. E provavelmente você sabe, mas pro caso de você não saber o que é uma tirolesa é um brinquedo em que você basicamente sobe até um lugar de altura elevada, você fica preso por dois cabos de aço que estão dentro de uma espécie de macacão que junta suas pernas, a sua cintura. Resumindo, é bem seguro, mas dá um frio na barriga. E a gente comprou o ingresso para essa tirolesa ontem. E foi um ingresso que a gente comprou antecipado para atração, para não precisar pegar filas e tudo mais, e poder aproveitar melhor amanhã. E foi um ingresso que a gente comprou, estávamos eu e a Natália. E a Natália estava morrendo de medo. Eu já fui em alguns brinquedos do tipo, eu gosto bastante, mas ela estava morrendo de medo. E ao mesmo tempo que ela queria participar disso, ela estava morrendo de medo, ela estava falando, ela estava colocando, ela estava interiorizando que não era para ela, que ela não ia conseguir. E por que eu estou contando isso para você? Você vai ver que tem a ver com o mundo dos investimentos mais do que parece. Bom, acontece que a gente ontem foi jantar, tudo mais, a gente acordou hoje e fomos pro parque. E a Natália estava muito tensa. A Natália estava realmente bastante medo, né? Devia estar com muito frio na barriga. E o que acontece? Ela chegou no parque e ela realmente não sabia se ela ia no brinquedo até a última hora. E até de estar um pouquinho com ela, eu também estava com frio na barriga e era muito alto o lugar. Só que eu parei para pensar o seguinte: bom, eu vou nessa atração, devia ser uma Harley Davidson. Bom, ou não. Mas eu resolvi ir nessa atração por causa do seguinte: bom, eu parei para pensar, bom, realmente a subida numa altura de um pouquinho mais de 50 metros, pode ser que para você que está me assistindo não seja nada, pode ser que para você que esteja me assistindo seja muito, enfim, para mim 50 metros era muito, assim como para a Natália também. E a gente parou para pensar, poxa, eu vou subir 50 metros, eu vou estar com frio na barriga, eu vou ter uma sensação ruim, eu vou sentir pavor na verdade, só que em algum momento eu vou descer. E todo mundo falava que na hora que descia era uma sensação incrível, que durava de 30 a 40 segundos. E acontece que chegando lá em cima, a Natália estava com muito medo, eu comecei a encorajar ela. Comecei a falar, não, vamos, vai ser muito divertido, vai ser super legal, e não sei o que, não sei o que, e que vai ser muito bacana, você vai só se divertir, vai ser uma sensação boa. E sabe o que eu reparei? Eu reparei que ela perdeu o medo. E na hora da gente saltar, uma altura de 50 metros, preso por dois cabos de aço, é claro, era super seguro, mas a gente foi tranquilo. A gente saltou, a gente foi tranquilo. E depois a gente pegou uma outra tirolesa, foi muito mais tranquilo, porque a gente já não tava mais com medo. E por que eu tô contando tudo isso daí pra você? Porque é o seguinte, às vezes na vida, a gente tem medo, porque quando a gente avança para um próximo nível, seja numa brincadeira como esse, seja numa decisão importante que envolve os nossos negócios, que envolve as nossas profissões, sempre que a gente tem uma decisão difícil, uma decisão que a gente fica com medo, a gente trava, a gente sai da nossa zona de conforto. Sempre que a gente é solicitado para sair da zona de conforto, isso gera uma espécie de dor. Só que a Natália, por exemplo, ela poderia não ter querido pular. Ela poderia ter ficado na zona de conforto. Só que as sacadas aqui desse vídeo são duas. Para você, investidor que está me acompanhando. Em primeiro lugar, ela estava acompanhada por mim. E eu fui alguém que só dei incentivos. É claro que eu também estava com medo do brinquedo, mas eu só fiquei dando incentivos. Eu só fiquei falando coisas positivas. Eu só fiquei incentivando ela
a aceitar esse desafio. Daí ela perdeu o medo e foi. E quando você sai da zona de conforto, você geralmente é gratificado. No caso da tirolesa, você é gratificado por 30 ou 40 segundos de diversão. Só que no mundo dos negócios, quando você sai da zona de conforto, quando você abandona de repente uma carteira de ações ruim que você tem, quando você abandona um relacionamento ruim com uma empresa de investimentos que não está te agregando, quando você abandona uma escolha ruim, quando você abandona um fundo de investimento ruim, quando você abandona algo em que você está hoje, mas que não está te atendendo nos seus objetivos, você geralmente é gratificado com coisas muito maiores. Você costuma ser gratificado com retornos financeiros, com maior sensação de retorno pelo risco. Você acaba sendo gratificado de formas muito maiores. Só que essa é só uma das sacadas de quando você sai da zona de conforto e dá um passo maior numa outra direção. A outra sacada é a seguinte: vá acompanhado. Porque como nesse exemplo da tirolesa que eu dei da Natália, às vezes se ela não tivesse comigo, tivesse com outro cara ou com uma outra pessoa falando: Natália, nossa, vai ser horrível, meu, a gente vai pular, vai ser tenso, que não vai ser legal. De repente, ela não teria pulado, ela não teria se divertido, ela não teria ido em outra tirolesa depois com uma leveza maior, não teria aproveitado o passeio. E é por isso que eu falo que você, investidor, se você está numa posição onde você está na zona de conforto e você só conversa sobre investimento com quem não entende de investimento, se você só conversa com análise gráfica ou com alguém que não entende de análise gráfica, se você conversa com alguém que tem uma sensação ruim, que não tem nada de positivo, que não alcança os seus sonhos, que sempre fala que isso não funciona, que aquilo não funciona, você vai sempre estar numa situação onde você vai estar conversando com alguém que não vai te ajudar a pular da tirolesa. E por que eu estou te falando isso? Porque você tem que se cercar de pessoas que te ajudam a ir para cima. No mundo dos negócios, você não pode se cercar de pessoas que vão sempre estar te falando que existe uma crise, que o mercado está difícil, que não tem o que fazer. Essas pessoas vão te ajudar a se conformar com o regular, com o mediano, simplesmente porque é o que a maioria das pessoas está conseguindo. Agora, se você se cercar de pessoas que estão sempre te ajudando, estão sempre te levando para cima, falando que você é capaz. Se você, trader, investidor, se cercar de pessoas que conhecem, que têm esperança, que têm bons resultados, boas experiências, que têm algo produtivo para te passar. Pessoas que têm algo para te ensinar, que têm algo para te ajudar quando você deslizar, que têm algo para te ajudar mesmo quando você estiver fazendo tudo da forma certa. Essas pessoas vão sempre estar te encorajando e vão estar te ajudando a sair cada vez mais da zona de conforto. Então, presta atenção, sai da caixa. Esse vídeo tem duas mensagens. A primeira delas é: saia da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto é difícil. Sair de uma carteira de ações ruim é difícil. Eu sei bem, a gente se prende um pouco. Sair de um banco ruim que está te dando retornos ruins. Sair de um fundo de investimento ruim. Sair de uma assessoria ruim. Sair de qualquer serviço, de qualquer solução, de qualquer conhecimento da área de mercado financeiro que dê resultados ruins, é difícil, porque você já está lá, é confortável. Agora, para você sair da zona de conforto com um pouco mais de facilidade, tranquilidade e harmonia, cerque-se de pessoas boas, de pessoas que vão te ajudar a passar para um próximo nível e que vão minimizar a sensação de desconforto de uma passagem de nível. Bom, basicamente é isso aí. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e eu te espero no próximo vídeo de sacadas.